Graça e paz, irmãos. Abatido, mas não destruído. Jesus Cristo é o Senhor. Esse Senhor que nessa manhã deu a vida por mim e por você. É um Deus bondoso, generoso. E Ele vai estar sempre contigo. O desejo do coração dele é que você olhe para Ele, porque Ele já lhe viu. O profeta Isaías diz assim, no capítulo 6: vinha um alto e sublime trono, e o Senhor estava assentado sobre ele. Jeremias capítulo 31:13, ele diz assim: o Senhor me deixou vê-lo, dizendo assim, de longe se me deixou ver o Senhor, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Na cruz do Calvário, no capítulo de Lucas, o ladrão na cruz olha para ele e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Paulo, no capítulo 9 de Atos, na estrada de Damasco, viu o Senhor, e nós o vimos nas Escrituras. Irmão, nós somos ovelhas do Senhor, e Ele levou-nos para o teu aprisco, e ali Ele nos sustenta. E Davi já sabia disso. Eu quero ler o Salmo 23. Amém? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me fez em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui tem um segredo, irmão. Unges a minha cabeça com óleo. Por que Davi fala isso? Se você for estudar a vida das ovelhas, nós somos as ovelhas. Quando as ovelhas estavam no pasto, as moscas, os mosquitos entravam pelos narizes, pela orelha das ovelhas, para tentar se alimentar do cérebro das ovelhas. E as ovelhas batiam a cabeça na rocha com toda a força para morrer, porque não suportava a dor. E então o que é que o pastor fazia? O pastor é Cristo, representa o Senhor. Ele passava o óleo na cabeça da ovelha. Aquilo era um repelente natural, afastando as moscas que infestavam as ovelhas. E se você for olhar, Beuzebu significa, Satanás é Beuzebu. Beuzebu significa príncipe ou senhor das moscas.
trazendo para nós as nossas guerras, irmão, começam na mente. Satanás, ele sabe que a nossa mente é a parte mais fraca, onde começam as guerras, e se ele administrar, ele nos subjugará, nos colocará em uma situação de medo. Tudo isso que o Senhor não quer, medo, pânico, e nos subjugará. E hoje, o óleo que unge a nossa cabeça é o Espírito Santo. Portanto, o aconselhável é que cultivemos uma vida no Espírito. Davi sabia disso. Por isso, esse verso aqui. E hoje, trazendo para a nossa realidade a ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo. Esse Senhor, que em meio às dificuldades que você atravessa, todas as situações de medo e de pânico, você pode confiar. Tenha certeza de uma coisa: esse Senhor, Ele nunca vai abandonar você. Em meio a dificuldades, aquilo que você atravessa, aquilo que você, às vezes você tem medo e você diz assim, você recua. Mas Ele não quer, Ele quer que, como os nossos irmãos do passado, os apóstolos, como os profetas, o Senhor nos viu primeiro, mas o desejo do coração dele é que nós também o vejamos. E em nome de Jesus Cristo, hoje vamos partir o pão, comemorando, celebrando a morte e ressurreição do nosso Senhor. Porque a vida está aqui. E foi essa vida que nos resgatou. Amém. Amém, irmãos. Amanhã é amanhã de ações de graças e a alegria dos nossos corações. Estarmos aqui nessa manhã juntos nos dá ânimo, coragem à nossa fé. O Senhor abriu os olhos do nosso entendimento para contemplar essa obra, para mostrar o que Deus fez por nós na cruz, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, qual era a nossa condição e qual é a nossa realidade hoje na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso encoraja a nossa fé. É bom contemplar essa mesa. Quando nós nos aproximamos dessa mesa, nós contemplamos muitas coisas e nos encoraja. Bom contemplar essa mesa, bom contemplar a face dos irmãos, bom contemplar a face desse amado irmão. Bom estarmos aqui na presença do Senhor, irmãos. Vamos orar. Essa mesa foi convidado todos aqueles que um dia creram no Senhor, crê na pessoa do Senhor, confessou com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e creu do seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos para a salvação. Todos aqueles que um dia confessou e creu nessa obra é convidado a esta mesa. Essa mesa, esse pão é o corpo de Cristo. Embora muitos, somos um só pão, somos um só corpo. Então todos aqueles que estão aqui nessa manhã, que um dia creu no Senhor, está convidado a esta mesa. A única advertência que o Senhor pede para todos nós é que examinemos a nós mesmos e assim coma do pão e beba do cálice. Se tem algum tipo de restrição, que se abstenha da mesa. Mas se não há nenhuma restrição, os irmãos têm liberdade, porque foi Jesus Cristo que nos libertou das trevas, passou a maravilhosa luz. A nossa condição era de treva e de morte, mas a luz do Evangelho, a luz da vida resplandeceu em meio a nossas trevas. Foi Ele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos condenados à morte, aprisionados em nossos delitos e pecados,
mas foi o próprio Jesus que nos tirou da morte para a sua vida. E por isso que nós estamos aqui nessa manhã, irmãos. E aqueles que ainda não creram no Senhor, que ainda não confessou o Senhor como seu Senhor e Salvador, sinta-se à vontade em nosso meio, uma alegria recebê-los aqui nessa manhã. Mas quando passar o pão e o cálice, ainda não comam e ainda não bebam. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor, nós nos aproximamos nessa manhã com os nossos corações cheios de alegria. É a alegria, Senhor, que o Senhor proporcionou para nós, a alegria da salvação. Amém. Quando nos achegamos nessa mesa, contemplamos os teus feitos e as tuas maravilhas, a grande obra que o Senhor realizou em favor da humanidade, e o Senhor nos incluiu nos teus planos. Um privilégio para nós, Senhor, ter se revelado para nós, abrir os olhos do nosso entendimento, e hoje nós podemos contemplar essa mesa com alegria, Senhor, nos nossos corações. A alegria da salvação. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor deu o verdadeiro sentido às nossas vidas. Amém. Senhor, bendito seja o teu nome. Amém. Nós rendemos ações de graças ao Senhor nessa manhã, Amém. porque o Senhor é bom. Obrigado pela obra, Deus, do seu Filho Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Amém. Nós abençoamos este pão, Senhor, que é o teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós levantamos a nossa voz em oração ao Senhor, que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nessa semana, nesse tempo, nós agradecemos e podemos ver a sua mão sobre nós. Abençoa, Senhor, esse cálice, em nome de Jesus Cristo, que é o teu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós.